Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Samuel. A gente está avançando já, hein? Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Saul consulta médio bem de Endor. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram-se com seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: então você saberá quanto esse teu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido e todo Israel já tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era da sua cidade. Saul havia desterrado médios e adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa, Enquanto Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomando de medo e muito estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Edom que é médium. Saul disfarçou, vestiu outras roupas e foi acompanhando de 2 homens. Chegaram no monte da casa da mulher e Saul disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele lugar que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem que Saul fez, eliminou da terra os médios e adivinhos. Então, por que você está me pegando uma armadilha para me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem que você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. E ele inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel, perguntou Saul: por que você está me perturbando, me fazendo subir? Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não responde, nem pelo ministério de profetas e nem pelos sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com que você havia anunciado por meio de mim, rasgou as suas mãos no reino e deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus.
De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltava-lhe forças porque não tinha comido nada, né? Todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul, vendo que ele estava muito perturbado, e disse a ele: Veja, essa sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é sua vez de ouvir as palavras dessa serva. Deixe que traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa prosseguir o seu caminho. Porém, ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher que tinha na casa um bezerro gordo, pegou-se, apressou em matar. Pegou também a farinha, amassou e fez alguns pães sem fermento, e trouxe a comida de Saul nos seus servos, e eles comeram. Depois levantaram e foram embora naquela mesma noite. Forte, hein? Deixa eu falar aqui com vocês. Vocês perceberam que ele visitou uma cartomante, uma médium? Cartomante não, ele visitou uma médium. Aí deixa eu contar aqui. Primeiro ele consulta Deus. É um sintoma, né? A pessoa consulta Deus. Aí como ele estava muito afastado de Deus, Deus não falou com ele, né? O que ele foi? Foi atrás de uma médium. Para médium falar com ele. Olha que coisa louca. Olha que loucura. Isso aqui é só mais uma coisa normal, né? As pessoas até consultam Deus. Aí, porque a pessoa está afastada de Deus, não é Deus que está afastado da pessoa, ok? É a pessoa que está afastada de Deus. Aí ele foi na médium, mas um dia normal, né? Na vida do afastado. E aí, quando ele chega lá, a médium incorpora alguma coisa. Quando ela incorpora, ele subtende-se que é Samuel. Presta atenção nisso aqui. Cuidado. Que tem muita gente boa aí dizendo: olha só como os mortos virem se comunicar. Não, não tem. A Bíblia é clara, tá? Morto não se comunica. Se morto se comunicasse, meu filho, isso aqui ia virar um fuso aí. Mulher, então o que foi isso? Olha o que ela vê, presta atenção. Vem subindo o ancião, ele está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Vem vindo o ancião para incorporar nela. Ele está vindo enrolado numa capa. Quem disse para vocês que era Samuel? Escuta, só teria como ela incorporar se fosse um anjo. Um anjo. Não tem como incorporar a gente. Não existe isso. Poliana, mas por quê? Porque todo ser humano, ele já tem o próprio corpo. No dia da ressurreição, ressuscitaremos o nosso próprio corpo. O nosso corpo será um corpo glorificado. Um ser humano não tem como aquele negócio do ghost, né? Não, gente, não tem como. Não existe essa possibilidade. Porque se houvesse a possibilidade, a Bíblia tinha falado que existe. Se eu e você acreditamos na palavra, a gente precisa saber o que a palavra diz. A palavra não dá abertura para isso. Só um instante. Se a palavra não dá abertura para isso, acabou. Existe anjo com formato de pessoas, existem anjos com formato de animais, existem anjos com formato de peste, existe anjo com formato de muitas coisas. Existem anjos que são a mistura de uma coisa com a outra. Existem, né, anjos de todas as estirpes. E quando a pessoa incorpora alguma coisa, então você está querendo dizer que isso não existe? Não existe, tá? Existe. Ela incorporou, sim. Ela incorporou. Mas o que ela não incorporou foi Samuel. Porque não tem como um ser humano entrar no corpo de outro. É igual quando as pessoas falam: eu acredito na reencarnação. Meu filho, você não acredita, não. Porque ela não existe. Tá? Você vai continuar com este mesmo corpício. Porque no dia da ressuscitação, meu filho, é isso aí que vai ter para ressuscitar. Não é outra coisa. É exatamente isso aí. É o que você está vivendo hoje, mas num corpo glorificado, amém? Você já tem o seu formato, você já tem, né, o seu padrão, você já tem a sua beleza, você já tem tudo que Deus fez em você, por causa de você. Você não vai morrer, agora o meu espírito vai... Não, chega.
Não dá. Para que tá feio, sabe? Aí você pega e as pessoas fazem uma bagunça com esse texto. Não é para fazer uma bagunça. Ela incorporou um demônio. Simples. Saul presumiu que fosse Samuel. Os demônios ou os anjos, que são demônios, os demônios são anjos também. Eles têm como se transfigurar, se transformar num formato de um homem, bem parecido com você e comigo por um certo tempo. Quando o diabo caiu aqui na terra, né, Lúcifer cai e vira diabo, ele tem a capacidade de se transfigurar num ser de luz por pouco tempo. Depois a gente vai estudar os textos que falam isso. Então presta atenção, o que essa médium incorporou? Um anjo caído. Um anjo caído. Não tem como, porque os anjos, eles não têm corpos. Então eles podem habitar num corpo que quer invocar ele. Agora, uma pessoa não tem essa possibilidade, tá? Eu sei que tem muita gente que usa esse texto para dizer que existe pessoas mortas que vêm falar. Não tem como. Um morto não se comunica com um vivo. Poliana, me dá um texto um pouco mais claro. Lucas 16. Tem tanto texto na palavra que fala sobre isso. Inclusive, eu já falei tanto sobre isso nos devocionais. Esse é só mais um que corrobora com tudo isso. Lucas 16, estou lembrando aqui agora, assim, pronto, hora, né? Que fala, Moisés fala, não tem como um morto ir lá para a terra. E não tem como o povo da terra vir para cá se comunicar. Existe uma barreira espiritual. Existe uma barreira que só é alcançada com a morte. Simples assim. O mundo espiritual, ele é complexo e ele foi descoberto. Ele é um só. Não existe o seu mundo espiritual, o mundo espiritual do demônio, o mundo espiritual do... Não tem como, gente. Ele existe o mundo real e o mundo espiritual. Acabou. No mundo espiritual, todos os seres espirituais já sabiam que Saul ia morrer. Você viu? Ele fala assim, ele fala, hoje ainda você estará aqui comigo. Agora, quem te diz que era Samuel? Poliana, mas no texto ele não fala assim, Saul disse, Samuel disse, então. É porque Saul estava se referindo a Samuel. É uma questão de interpretação de texto, a palavra aqui. Não é uma questão de espiritualidade, tá? Então, como ele começa a se referenciar a Saul, né? Ele acha que ele está invocando o morto. Então, o texto começa a escrever. Então, entendeu? Então, Saul disse, Não significa que Samuel estava com ele, porque essa possibilidade, gente, ela é nula, ela é inexistente. Alguém tem dúvida sobre isso? Porque isso é muito sério. Um texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Então, já sabendo agora que não existe essa possibilidade. Se alguém vir falar alguma coisa desse texto, vocês falam, olha, deixa eu te explicar. O ser humano, ele tem um corpo. Quando ressuscitarmos junto com Cristo, ressuscitaremos neste corpo que temos, porém glorificado. O ser humano, ele já possui um corpo, então não tem como ele habitar outro corpo, porque é um ser humano, simplesmente. Poliana, mas por quê? Primeiro, que a gente já tem corpo. Segundo, que a gente não tem a capacidade de assumir outra forma. Não tem como. A gente não assume outra forma. Só quem assume outras formas é anjo. Então, o que essa médium vê e o que essa médium incorpora não é Samuel. É simplesmente um anjo caído. Poliana, mas por que você está dizendo? Por que não pode ser um anjo de Deus? Não pode ser um anjo de Deus aqui, simplesmente porque ele não vem da parte do Senhor, entendeu? Ele não pede para o Senhor. Ela pede para qualquer coisa, menos para o Senhor. Ele já tinha começado com Deus e Deus já tinha fechado as portas. Pá! Deus já não tinha falado com ele. É simples. Então a gente tem que... então não foi... ele foi um anjo de Deus. Não foi. Sabe por que não foi um anjo de Deus? Primeiro, pelo comportamento de Saul. Vocês realmente acham que Saul agindo daquele jeito foi para o céu? Tá lá no céu. Perseguindo Davi, fazendo tudo aquilo ali com Davi. Tá lá no céu hoje. Você
hoje ainda estará comigo. Gente, aí pronto, tá lá no céu. Do nada tá no céu. Eu não tô dizendo que eu não tá no inferno, porque quem sou eu para dizer que ele tá no inferno? Só tô dizendo assim, é muita pretensão dele. É muita pretensão. Ele não tem como saber. A gente, aquele vivo, ainda não tem como saber, e a gente também não. Entendeu? Só quem vai saber quem tá no céu ou quem tá no inferno é Deus, ou quando a gente chegar lá. É muita pretensão desse anjo caído aqui, virar e falar assim, hoje ainda você estará lá com a gente. Lá onde? Lá como? Vocês viram como o texto é muito solto? Esse anjo, ele fala coisas muito soltas, muito aleatórias. Vai estar lá em qual lugar? Como que vai ser? De que forma que vai ser? Mas nada disso foi esclarecido aqui no texto. É ou não é? Vai estar lá comigo como? Gente, esse povo acha que não dá, sabe? Não desce para trazer uma teoria tão pesada como eles trazem da reencarnação, como eles trazem de que morto pode incorporar. Não incorpora. O que incorpora é anjo caído. Não pode incorporar anjo de Deus, não. Por que anjo de Deus não incorpora? Anjo de Deus não incorpora porque ele não precisa disso. Ele vem aqui para uma missão. Ele vem, faz uma missão e vai embora. Só isso. Ele vem, exerce um papel e vai. Ele é ordenado para uma missão. Agora, vem vindo, ele está subindo. Não, isso aí não é anjo de Deus. São as características, entende? Quando Deus se referencia a um anjo de Deus mesmo, ele não se referencia desse jeito. Todo anjo que ele é ordenado, ele vem, cumpre uma missão e vaza. Com a orientação de Deus. Sendo que ele já tinha perguntado para Deus e Deus já não tinha respondido ele. Aí vocês vêm me falar, não foi, gente, que não teve nada com Deus. Então, eu tenho certeza absoluta, pelos estudos, que eu não tenho como trazer esses estudos para vocês, que o que essa mulher incorporou foi um anjo caído. E o mundo espiritual é descortinado, tanto para o céu quanto para o inferno. Vocês não se esqueçam que Lúcifer é um anjo, então ele sabe do mundo espiritual. Então, a gente entendeu agora essa questão do médium, essa questão de incorporar, essa questão de todos esses pontos que as pessoas usam para trazer heresias. Toma cuidado com heresias. As heresias têm levado muita gente boa a se desviar do caminho da verdade por conta delas. Deixa eu pegar aqui. Não, peraí. Deixa eu te contar como funciona. É isso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quão doce e quão suave são os pés dos que carregam as boas novas. Nos ensina a verdade mais e mais. Nos leve a águas tranquilas, a águas de descanso, onde podemos nos refrigerar na Tua presença. Não te afaste de nós, Espírito Santo. Antes, pois, que possamos ver, viver e entender qual é a altura, a largura e a profundidade do Teu amor. Nos ensina, nos inspira, nos faça ser mais Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso. É muito forte esse texto. Eu resumi muito para não ficar muito longo esse devocional. E as pessoas poderem simplesmente entender que isso que as pessoas dizem, tic-tac, tá fora do lugar. E não existe, tá? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente tá aqui para continuar o devocional. E eu espero que vocês tenham um dia abençoado e cheio do Espírito Santo. Até amanhã.